Vemos sangue escorrendo pela lâmina de uma espada em um cenário em chamas. Debaixo de um céu vermelho, o homem que segurava essa espada parece ter vitimado uma mulher que estava sem vida no chão. Na sequência, esse mesmo homem nos conta que se tornou o rei. Demonstrando uma habilidade sem igual, ele destrói um adversário sem o menor esforço ao decretar a vitória, ficando sua espada no corpo do homem. Nesse momento, uma frota de aviões de guerra passa pelo céu e bombardeia uma cidade inteira, provocando explosões intermináveis, seguidas de gritos apavorados da população. A cada instante, o rei assistia ao cenário de guerra enquanto sua capa voava com a intensidade das bombas à sua frente. Segundo ele próprio, ele se tornou o rei mais poderoso, ou melhor, colocando a mão em uma vitrine que guardava a coroa que ele costumava usar, o homem lamenta que na verdade ele era um rei. De repente, ele é jogado para dentro do seu subconsciente como se fosse o oceano, onde mergulha e afunda ao deixar seu corpo ser levado pelo próprio peso. No meio disso, a voz de uma criança pedindo por favor em um campo esverdeado e belo. Em seguida, uma pena se move até o guerreiro, ao passo que ouvimos a criança dizer, em sua nova vida, busque a luz. Sendo assim, aquele que um dia foi rei renasce no corpo de uma criança. O pai se orgulha de que a cor do cabelo do garoto é igual à da mãe, enquanto ela gosta de ver que os olhos do filho são idênticos aos do marido. O homem dá as boas-vindas ao pequeno Arthur nesse mundo e se apresenta como Reynolds. Vendo o jeito abobalhado do sujeito, o Arthur parece ter mantido sua antiga consciência no novo corpo. Confuso, ele tenta entender quem são essas pessoas, até que os dois dizem ser seus pais. Nesse instante, preso em sua velha mentalidade adulta, Arthur percebeu que acabou de nascer. Ironicamente, após toda uma vida de batalhas e vitórias, ele acabou sendo reduzido a uma criancinha indefesa. Sem saber de nada disso, a mãe dá um tapinha nas costas do garoto para ele tossir, e é isso que ele faz. Ainda sem entender direito o que tá acontecendo, Arthur reflete que Alice e Ray parecem cuidar bem dele, e os dois estão convencidos de que realmente são seus pais, seja lá por qual motivo. Contudo, seja qual for, até que faz sentido, ainda que ser um bebê com mente de adulto traga uma sensação persistente de medo. Quando ele é colocado no berço, acaba pegando no dedo do pai, que fica todo bobo para contar para a esposa. Inconformado, Arthur sabe bem que foi só uma ação reflexa, quase que por instinto, assim como o choro que ele tá prestes a soltar, mas que foi interrompido pelo cocô que deu lugar às lágrimas. Definitivamente, suas funções corporais estão bem além do seu controle, e nada acontece conforme ele planeja, como se seu corpo minúsculo fosse uma espécie de prisão. Arthur tenta acordar, mas o pesadelo persiste. Como se não bastasse, em breve ele testemunharia algo ainda mais absurdo. Nisso, ao ser levado para fora de casa no colo da mãe, o garoto vê seu pai imbuir suas mãos de magia e quebrar uma rocha em pedaços na base do soco. Um pedaço de pedra cai na cabeça do cara, então Alice cuida dele com um feitiço de magia. Observando isso, Arthur reflete que há poderes nesse mundo que ele desconhece, o que é realmente fascinante. Reynolds, com sua manopla fundida com a magia, era capaz de caçar até os porcos selvagens mais ferozes da floresta. Quando viu seu pai voltar da caçada naquele dia, o bebê pensou que o conhecimento era uma vantagem. Portanto, ele examinava atentamente o ambiente ao seu redor. Por exemplo, nessa sociedade, indivíduos podem possuir armas, o que indica que há um certo nível de perigo ao redor que obriga as pessoas a se tornarem fortes o quanto antes, e o próprio Arthur não deseja ser uma exceção quanto a isso. Nisso, Alice balança o garoto para ele pegar no sono, e ele pondera que esses dias trouxeram uma frustração infinita, mas que momentos como esses não são tão ruins assim, porque se lembrando de momentos tensos na sua vida passada, onde a oposição nem sempre era leal, ele não podia dormir tão tranquilamente assim em hora nenhuma. Seja como for, a nova vida como neném continuava pro pequeno Arthur, e agora ele aprendia a dar suas primeiras engatinhadas. Em certo momento, ele chega até um espelho no quarto dos pais e vê seu reflexo pela primeira vez. Os pais ficam empolgados com cada descoberta que o filho faz, ao passo que o cara ainda tentava se acostumar com seu nome, ainda que para ele esse não seja nenhum problema sério. Na hora de dormir, Alice dá um beijo no pimpolho após deixar ele estirado no berço. No entanto, ao contrário de fechar os olhos, o danado desce do berço como Rapunzel da torre do castelo para se aventurar. Afinal, depois de um longo período sofrendo com seus impulsos corporais, agora ele começa a controlar melhor seus membros e necessidades. Enquanto sua mãe lavava a louça, ele atravessa a cozinha silenciosamente, sabendo que não pode fazer barulho. Ao abrir uma porta, ele completa sua missão, chegar à estante de livros. Afinal, como ele tinha pensado, o conhecimento é uma vantagem, e agora Arthur encontrou o que procurava, informações sobre esse mundo. Segundo um dos livros que ele pegou, esse continente em que nasceu, de Catan, abriga 3 reinos: Darv, uma nação subterrânea de anões; Eleanor, um país de elfos que viviam nas profundezas de uma floresta; e por último Sapin, onde Arthur está, a região controlada por humanos que é a mais populosa. Assim como sua nação na vida passada é uma monarquia, mas a diferença é que o trono desse país é herdado e não tomado. Aliás, esse mundo ainda parece bem ultrapassado tecnologicamente em relação ao seu antigo, e outro livro explicava que esse local ainda era primitivo por conta da magia. Nesse mundo existe uma fonte de poder chamada mana, e a capacidade de controlar essa energia mágica é em grande parte hereditária, e parece ocorrer em uma a cada 100 pessoas.
mágicas. Em termos gerais, existem duas formas de aplicações de mana, ampliação e conjuração. Os ampliadores usam a mana para aprimorar seus corpos, o que proporciona força, agilidade e defesa incríveis. Por outro lado, os conjuradores são capazes de projetar mana para controlar ela como quiserem. A chave para controlar mana é o núcleo de mana, e o poder da magia desperta do início da puberdade ao final da adolescência. Canalizar a mana espalhada pelo corpo só pro núcleo, até conseguir controlar ela, é o que faz de você um mago. Arthur conhece bem o princípio de tornar consciente seu poder interno até tomar controle sobre ele e liberar ele em seguida, e o centro do seu Ki é crucial para fazer isso dar certo. Com sorte, os conhecimentos da vida passada do falecido rei podem ser úteis em sua nova existência, e é isso que ele tenta fazer ao iniciar uma meditação que o leva a ter um espaço vazio dentro da sua mente, onde uma fração de mana é despertada e concentrada entre suas mãos. Contudo, de repente, Alice chega depois de procurar o pentelho pela casa toda. Amorosamente, ela pede para ele não dar susto na mãe desse jeito, mas ela interrompe o sorriso ao notar alguma coisa estranha com o filho. Arthur acha que ela descobriu que ele é capaz de usar o Ki, mas ela só percebeu que o bebê tinha feito cocô. Diante disso, Arthur se convence ainda mais que seu corpo é uma prisão e de que ele precisa obter mais poder. No dia seguinte, Alice escreve em um diário sobre o Arthur já ter nascido há 2 anos e sobre como ele é fofo, curioso e bonzinho. Entretanto, incomoda o fato de ele nunca ter sorrido. Do lado de fora da casa, Ray ensina o filho a usar um graveto como se fosse uma espada e convence o garoto de que ele tem talento para isso. Ele chama a esposa para dar uma olhada na ginga do cara, mas Alice não parece nem um pouco feliz de ver seu filhinho querido brincando de coisas tão violentas. Por falar em 2 anos de vida, foi o que o Arthur precisou para entender como funciona a estrutura de poder entre esse casal, ou talvez seja o caso das mulheres mandarem nesse mundo inteiro. Mais tarde, o garotinho é levado para a cidade. Segundo a mãe, ele sempre fica animado quando chega nesse lugar. Por sua vez, Arthur absorve muitas informações para entender esse mundo ao andar em um local movimentado. Por exemplo, ao olhar a variedade e qualidade das armas, ele pode julgar o nível de avanço tecnológico da nação. Ainda assim, há ali várias substâncias que não existiam onde ele vivia antes, além de ter a chance de observar pessoalmente a magia, o que é igualmente surpreendente e produtivo. Na volta para casa, no fim da tarde, enquanto dorme nas costas da mãe, o bebê pensa que esse casal atendeu a todas as suas necessidades, e que ainda que seja uma vida limitada, não é desagradável. Por conta disso, ele se pergunta se é assim que uma família funciona, porque isso é algo que ele nunca teve a oportunidade de sentir. De toda forma, esse jeito caloroso da sua mãe não é nada ruim. E por falar em carinho, Alice ressalta que fica muito feliz quando seu filho sai da cama para ler, ou quando os olhos dele brilham ao visitar o mercado na cidade, e que provavelmente ele puxou isso do Ray, assim como ele, talvez Arthur, também querer um dia sair para conhecer o mundo. Sinceramente, a mãe preferia ver o garoto tendo uma vida tranquila. Quando volta a amanhecer, Arthur olha seu pai praticando e pondera que tem muita sorte por ter de perto um exemplo que deseja seguir. Após despedaçar ainda mais a rocha que já tinha destruído, Ray faz um sinal de joinha pro filho e pergunta se ele não é incrível. A mãe põe a mão no ombro do garoto e comenta que o show nem foi grande coisa, mas que agora a coisa vai ficar melhor. Dito isso, Reynolds aplica um soco no ar que causa rajadas de vento poderosas. Além disso, ao pisar no chão, ele provoca uma onda de vento que deixa seu filho de boca aberta. Definitivamente, Ray é um amplificador, e isso dá ainda mais vontade de Arthur colocar a mão na massa e evoluir um pouco sua força. No entanto, sua mãe é um obstáculo natural para o seu aprendizado, tendo em vista que o filho é apenas um bebê e precisa tirar a soneca da tarde nesse momento. Então Arthur não se dá por vencido e estende sua mão na direção da estante de livros, deixando claro que quer chegar perto. Alice nega a proposta e reforça que é hora do neném dormir, mas então ele apela pra fofura para conseguir o que quer, e a estratégia dá certo. Ao pegar um dos livros, o garoto se acha um grande vencedor. Ao iniciar a meditação, ele recorda que adquiriu uma variedade de conhecimento ao longo desses 2 anos de vida, e entre eles, o mais valioso é saber produzir um núcleo de mana, acumulando em um só ponto os incontáveis fragmentos de energia mágica espalhados pelo corpo. Essa tarefa exigiu muito esforço e dedicação, mas finalmente está valendo a pena. A propósito, ao reunir o último fragmento, Arthur causa uma explosão que destrói boa parte da sua casa. Do lado de fora, Ray tinha protegido sua esposa dos destroços, mas acabou sofrendo um sério ferimento nas costas. Os dois saem correndo para dentro para ver como Arthur está, e Ray alcança o filho antes. Ele não acredita no que tá vendo, afinal, o garoto tem só 3 anos de idade e tá levitando em cima da sua própria manifestação de mana como se fosse um adulto formado. Com um sorriso sagaz no rosto, Arthur analisa que seus dias de estudo finalmente renderam frutos, o que é um grande primeiro passo. Porém, partes do teto de madeira ameaçam cair na cabeça da criança, e a primeira coisa que ela pensa é que não pode morrer agora depois do que acabou de conquistar. Enfim, Alice mergulha para agarrar o filho, enquanto Ray utiliza toda a sua força imbuída de mana para afastar a madeira que estava prestes a esmagar seu filho. Após ser salvo, o bebê olha para sua mãe com brilhos nos olhos e decreta que realmente esses dois fazem de tudo para manter ele seguro, e que esse é o papel que os pais precisam exercer
pra com os filhos. Rei pergunta como o garoto está, e ele se responde aos prantos que ele tá bem, agarrando o garotinho como se fosse a coisa mais preciosa que existe na face da terra. De fato, pra ela realmente é. Por sua vez, Arthur não entende por que a mulher tá chorando, se recordando de um instante da vida passada, quando ele venceu um oponente num duelo na adolescência e viu o cara ser consolado pelos pais. O garoto simplesmente tem dificuldades pra entender, e isso é algo que ele certamente não aprenderia em nenhum livro desse mundo. Logo, o próprio garoto cai no choro também e abraça forte sua mãe. Após isso, vemos um homem sendo julgado por seus crimes. Ainda que tenha sido um servo leal, ele acabou atentando contra a vida de Vossa Majestade. E de acordo com a lei, esse tipo de infração é tão grave que demandaria uma punição imediata e severa. No entanto, o conselho demonstrou misericórdia com o servo, então ele poderá retornar para casa e reencontrar sua família para ser julgado lá. Diante da mulher e do filho, o homem confessa que tentou tirar a vida do rei, mas pede que seja sentenciado sozinho, ou seja, que sua família seja poupada. Segundo ele, se voltar agora para seu país de origem, um destino pior que a morte aguarda os três. Agora, se for isso que o homem deve enfrentar, que seja apenas ele. Portanto, o infrator implora ao Rei Grey que seu desejo seja cumprido. Falando através de um dos pilares estranhos da sala, um dos conselheiros afirma que o criminoso foi muito imprudente ao fazer o que fez com Vossa Majestade, a luz que guia a todos. Ele que não deve ser importunado com assuntos tão banais. Sendo assim, o conselho decide punir a família inteira. Então, Grey tira a vida da mulher e da criança na frente do homem. Acompanhando a cena terrível, os conselheiros consideram que o fato de o rei ter feito isso com as próprias mãos é um sinal de pura misericórdia, porque o soberano livrou as duas pobres almas do sofrimento eterno. Por último, da mesma forma que os pilares, o pai de família também agradece ao monarca. Voltando ao Arthur, ele recebe do rei manoplas iguais às dele. O sujeito estava todo empolgado ao entregar o item pro filho, mas o garotinho parecia mais interessado na espada de madeira que já tinha. Pensando sozinho, a criança reflete que se tivesse que usar uma arma dessas com o corpo de criança, morreria antes do inimigo entrar no seu alcance. Seja como for, ele pega um pedaço de pau e chama o filho pro X1. Arthur não afina e aplica uma sequência de ataques que demonstra uma ótima agilidade. Após bloquear cada golpe, seu oponente ativa um reforço de mana que embuia a espada. Pra surpresa dele, Arthur faz o mesmo e destrói o pedaço de madeira do rei. Diante do que testemunhou, o adulto não perde tempo e conversa com Alice, dizendo que seria bom o moleque ter um mentor particular. Por sua vez, a mulher acha essa ideia absurda, porque o marido já tinha dito que treinaria o filho. Isso era o que realmente Rei queria fazer, mas a verdade é que o talento do garoto é grande demais e precisa ter um professor à altura para guiar ele pelo caminho certo. Sendo assim, Alice se oferece para ensinar magia ao Arthur, mas Rei argumenta que a magia do garoto é um caso especial, uma vez que ele cortou um pedaço de pau reforçado com mana aos 4 anos de idade. A partir desse momento, Alice entende a gravidade do assunto, mas insiste em ir contra essa decisão, porque não quer ver seu filhinho querido indo para alguma cidade distante. Rei pede para a mulher pensar no futuro do filho, e ela pede para o marido pensar no presente dele, porque se Arthur zarpar, os pais não vão ver ele crescer. No meio dessa discussão, Arthur pondera que há momentos em que as emoções estreitam a perspectiva de uma pessoa. Portanto, ele propõe uma terceira opção, ir todo mundo junto. Ao escutarem isso, os pais olham um pro outro e abrem a boca como se o moleque tivesse descoberto a roda. Então os dois correm para arrumar as malas. Por fim, Arthur reflete que os dois têm bastante energia para agir desse jeito o tempo inteiro. Horas depois, diante de duas carruagens, o pai da criança manda ela se apresentar, então ela se anuncia como Arthur Leywin. Do outro lado, pessoas armadas se aglomeram perto da casa dos Leywin. Um dos guerreiros se ajoelha perante o moleque e conta que os dois já se viram antes, mas que Arthur é pequeno demais para lembrar. No entanto, Arthur se lembra muito bem, esses aí são os Chifres Gêmeos, o grupo do qual Reynolds e Alice fizeram parte. Esse homem à frente se chama Adam Crunch, e uma das mulheres, Angela Rose, agarra Arthur com força como se fosse um bichinho de pelúcia, e ele acaba sendo salvo por Dorkin Walker, que estende a mão pro rapazinho bater. Tirando ele, em cima de uma das carruagens, permanecia em silêncio a misteriosa Jasmine Flamesworth. E por último, a arqueira de orelha pontuda se apresenta como Helen Shard. Logo, com tudo pronto, Reynolds ordena que as carruagens saiam. Então a viagem finalmente inicia. Sem demorar, Arthur nota o quão ultrapassado é esse tipo de transporte, muito diferente das naves que infestavam o céu em sua última vida. Mas até que ele não acha a carruagem tão ruim. Um comboio tá indo na direção da cidade de Shyrus, mas antes de chegarem, um problema acaba acontecendo no meio do caminho. Durante uma pausa para um repouso, o grupo é atacado por uma alcateia de lobos. Arthur observa ao lado da sua mãe os lupinos atacarem Jasmine, que saca suas adagas e acaba com os inimigos no movimento que parecia simples de tão bem executado. Em seguida, Reynolds usa a manopla para desferir um soco em outro lobo, enquanto Adam Crunch crava sua lança no peito de outro animal. Ellen lança flechas que derrubam os alvos à distância, fazendo Arthur reparar que a arqueira, o Adam e a Jasmine são ampliadores. Por outro lado, sendo conjuradores, Dorkin Walker conjura uma poderosa magia de terra que estremece o solo do campo de batalha.
área, e Angela Rose afasta um adversário com feitiço de vento. Ao assistir ao espetáculo, Arthur conclui que precisa chegar no nível desses caras logo. Após a luta, o grupo decide passar a noite ali mesmo. Quando o sol dá lugar à lua, fogueiras são acesas para uma refeição. Ray pede pro filho não se conter e comer o que der na telha, mas a verdade é que o garoto não tá tão acostumado com o tipo de comida que se come quando caça no meio de uma viagem. Por outro lado, Alice enche o bucho até passar mal. Aliás, ela vê que seu marido tá com o braço ferido e se levanta para curar ele. Mas antes que isso acontecesse, Ellen, Jasmine e Durden se aproximam, e Alice teve que esperar a arqueira conceder a permissão para cura por algum motivo. Em meio ao processo de restauração, Arthur pensa que sua mãe parece ser um tipo especial de maga, uma emissora com poderes de cura. Por ser algo tão raro e valioso, não é inteligente curar pessoas abertamente, porque isso faria dela um alvo. A propósito, Reynolds e Alice moram no campo também por conta disso, para esconder esse poder. Com o fim da restauração, o marido agradece à esposa, então Aaron anuncia ao Reynolds que quer fazer um pouco de exercício antes de dormir, mas para surpresa de todos, o lanceiro pede Arthur emprestado. Sendo coincidente ao treino, Arthur nota o adulto exibindo sua arma e duvida que isso seja apenas um exercício, mas como já tá ali, só resta participar. Quando Aaron emboi sua lança com mana, a criança repara que o cara não vai pegar leve, portanto faz a mesma coisa que o rival, mas com mais intensidade, além de também promover um aprimoramento esverdeado em suas pernas que impressiona Aaron. Mesmo aos 4 anos, Arthur demonstra uma velocidade fora do comum e consegue surpreender seu adversário ao surgir por trás dele, mas apesar de deixar ele numa posição vulnerável, a criança acaba perdendo o equilíbrio na passada e perde a vantagem da posição. Seja como for, os dois entram num duelo aberto, até que o lanceiro conjura uma habilidade que arremessa o moleque pro alto. Enquanto Arthur lamenta que seu corpo é leve demais para essa briga, Angela impede que ele caia do ar com uma magia de vento. Com o fim do duelo, Durden e Ellen reclamam que o Aaron pegou pesado com o garoto, mas o lanceiro garante que Arthur é um monstrinho implacável. Falando nisso, ele quer saber que tipo de treinamento ou soco esquisito o pai deu pra criança, mas Ray responde que nunca fez nada, na verdade. Em meio a isso, Jasmine surge do nada na frente do Arthur e pede pra ele ensinar como fez aquele lance. Arthur conhece bem aquele olhar, são os olhos de alguém que não desiste até conseguir o que quer. No final da tarde do dia seguinte, o garotinho olha em volta da sua carroça e conclui que a viagem tá sendo bem tranquila. No outro dia, o comboio faz outra pausa e Arthur aproveita para evoluir seu corpo e mente em alguns aspectos, recebendo um treinamento dos adultos que lá estavam e podiam contribuir cada um com sua habilidade em específico. Além disso, assim como aprendeu, sentiu enorme honra poder compartilhar o conhecimento da sua vida passada com aquela garota das adagas. Ao focar seu corpo, o garoto conjurou aprimoramento esverdeado que reproduziu na luta com Aaron e mostra a velocidade que é possível alcançar quando você está munido desse poder. À noite, a criança de apenas 4 anos acende uma vela para ler um livro diante da Jasmine. Depois disso, ele para comer alguma coisa como de costume, mas algo inesperado acontece. Quando volta a amanhecer, Jasmine agradece pela ajuda do garotinho com uma adaga amarrada com uma corda de presente, uma vez que soube que hoje é aniversário dele. Observando a cena de perto, as outras mulheres acham incrível que Jasmine finalmente se enturmou com alguém, o que é muito difícil. Nisso, os homens chamam os demais para seguirem com a viagem, e Arthur vê sua mãe passando mal com alguma coisa, embora ela finja que nada tá acontecendo. Enfim, o comboio segue seu rumo em direção a Shiros, mas em determinada parte do caminho, acaba sendo atacado por uma gangue de ladrões que montaram uma emboscada e atiraram várias flechas para cima dos viajantes. Angela usa sua magia para repelir algumas, mas a situação tá bem feia, afinal são muitos inimigos. O líder deles exige que as mulheres e crianças fiquem vivas para não perder o valor, enquanto Arthur reflete que não tem jeito. Esse tipo de pessoa existe em qualquer mundo que existe. Logo o grupo de bandidos que estava em cima da colina desliza pelo desfiladeiro na direção das vítimas. Alice segura firme seu filho e promete proteger ele. Durden lança uma bola de fogo que devasta o desfiladeiro, enquanto Reynolds derruba vários adversários pelo caminho com suas técnicas marciais. Ellen impede que o aliado seja ferido ao acertar uma flecha no coração do bandido que o atacava por trás, ao passo que Aaron abusa da envergadura da sua lança para atingir os alvos que vê pela frente. Jasmine, sempre a mais veloz, desfila pelo campo de batalha praticamente intocável. Arthur acredita que seus aliados formam um grupo mais talentoso individualmente. No entanto, não é só isso que conta numa batalha. Mantendo sua fúria devastadora, Durden elimina vários oponentes para salvar Angela Rose, mas aqueles capangas pareciam se aglomerar como formigas no formigueiro. Por mais que um caísse, 3 preenchiam seu lugar. Sendo assim, Arthur conclui que a força desses caras, como é bem óbvio, tá nos números. Apesar de ter demonstrado uma ótima performance na luta, Ray é arremessado com força em uma das carruagens e fica temporariamente fora de combate. Alice e Arthur saem da carroça atingida, mas o pai da família manda os dois entrarem, alegando que seu ferimento não é nada demais. Além disso, se os bandidos souberem do poder da Alice, aí sim a coisa vai ficar feia.
Sofia. Portanto, o Arthur deve pegar a mãe e fugir com ela. Revoltado, o garoto garante que já tem idade para lutar. Então o pai manda o filho usar essa força para proteger a mãe, porque ela tá esperando outro filho. Ao escutar isso, o Arthur saca na hora o motivo da mãe ter passado mal naquelas vezes. Por essa razão, ele entende sua responsabilidade e aprimora os pés novamente. Ao se aproximar da família Lewin, o chefe dos bandidos ordena que seus capangas corram atrás da criança e da mulher. Na mesma hora, Ray ataca o homem com toda a sua força e, embora esteja enfraquecido devido aos ferimentos, ainda consegue arrastar o inimigo pelo chão e impedir o avanço dele. Ao mesmo tempo, Arthur e Ellie são surpreendidos por uma dupla de ladrões que se colocaram no caminho, mas Jasmine e Aaron matam os dois para liberar a passagem, assim como Ellen cobre a criança e a mãe à distância com seu arco. À medida que corre desesperadamente, Arthur reflete sobre a ironia da vida. Logo ele, que tomou tudo dos outros quando era seu velho eu, agora foge para que os outros não tomem tudo dele. Ao se lembrar de como agia em sua vida passada, o homem no corpo de criança se questiona se seria isso o karma. Enfim, em certa altura da fuga, um feiticeiro do bando de ladrões lança uma magia em Arthur e Alice. A criança empurra a mãe para salvar ela e absorve todo o impacto sozinho, caindo do precipício. Com isso, Arthur saca a adaga que ganhou de presente da Jasmine e promete levar seu assassino junto com ele pro além. Ao arremessar a faca, a corda se enrola na perna do inimigo e derruba ele. Durden e Angela se apressam para impedir a queda da criança com magia, ao passo que Alice grita o nome do seu filho, que a essa altura já estava longe demais para ser salvo. Enquanto cai, Arthur reflete que é estranho o fato de ele não ter ganhado nada, mas ainda assim estar se sentindo realizado. Agora ele finalmente entendeu o que aquele homem estava pedindo quando implorou pela vida da família, e porque Alice parece estar chorando tanto. Para salvar a família, tanto ela quanto Reynolds não hesitam em se sacrificar, e só de pensar em nunca mais ver alguém que amam, eles caíram em lágrimas. De certa forma, isso é como se fosse uma mistura entre alegria e tristeza, e é isso que Arthur sente quando assimila a ideia de que ia ganhar o irmãozinho. Sem dúvidas, teria sido bom. Horas depois, quando chega a noite na floresta onde o comboio foi atacado, Arthur tá caído e desacordado, até que finalmente desperta, e ainda grog tenta entender onde tá. Na mesma hora, passos pesadíssimos podiam ser ouvidos nos arredores, e o chão tremia conforme eles se aproximavam. Sem demorar, uma criatura colossal e medonha se coloca cara a cara com Arthur, e por algum motivo dá bom dia a ele citando seu nome, como se os dois se conhecessem. Enquanto isso, em um cenário mágico e indecifrável, uma garotinha diz que encontrou algo belo, algo que provavelmente não encontrará uma segunda vez. Outra garota responde que coisas ruins acontecerão. Voltando ao Arthur, o pavor em sua face era gritante. Tentando manter a postura, seu espírito adulto se questiona o que seria essa criatura e o que ele próprio tá fazendo ali. Talvez achando que é o mesmo de sua vida passada, a criança ataca o monstro e é repelida como se fosse um mosquito. A voz feminina mais velha do cenário mágico, se comunicando através da besta gigante, retorna para dizer que Arthur ainda tem um longo caminho a percorrer e que ela é sua aliada. Dito isso, a criatura se dirige até um pé de frutas e entrega várias pro garoto, imaginando que ele queira se regenerar. Arthur tenta se mover, mas seu corpo está severamente ferido e seus movimentos estão muito limitados. A criatura afirma que o garoto deveria se sentir com sorte por estar vivo, mas que se não comer a fruta, ela não vai responder nenhuma pergunta que ele tem. Sendo assim, o moleque devora uma das frutas e pergunta como seus pais estão, mas a criatura informa que não pode deixar esse lugar, mas que é capaz de enxergar um pouco além das paredes. Nisso ela mostra cenas sangrentas da batalha, mas garante que a mãe e o pai da criança estão bem, porque eles conseguiram ir embora há alguns dias atrás. O fato dos dois estarem vivos emociona Arthur, que deixa uma lágrima cair do rosto e expressa o quão feliz está. Vendo que o garoto não sabia exatamente a quem agradecer, a besta se identifica como Sylvia. Dentro daquela carcaça estranha, a garotinha mais nova questiona o que ela deve fazer agora, e Sylvia explica que a resposta tá ali. Dias se passaram desde que Arthur foi resgatado pela criatura. Desde ontem, suas feridas foram curadas, e ele desejou voltar para casa o quanto antes, mas isso não aconteceria por enquanto. De acordo com o monstro, eles estão nos arredores da floresta Elshar, território de animais selvagens e fora da lei. Contudo, Sylvia preparou um meio de tirar Arthur dali. Num diálogo com o garoto, ela entende que ele quer voltar para casa agora, mas que é preciso alguma preparação para abrir um portal dimensional. Entediado, Arthur pega um graveto do chão e pratica como se fosse uma espada. Sylvia comenta que mexer o corpo é bom, e que crianças devem ser saudáveis sempre. Em meio ao seu treinamento, o garoto reflete que a criatura nunca falou nada sobre si. Se ela teve lutando contra algo, ele não faz a menor ideia. Mas embora tenha uma aparência assustadora, Sylvia parece uma boa pessoa. Após o exercício, Arthur faz uma parada para meditar e sua aura é transmitida através do corpo. Sylvia fica surpresa que o garoto possui um núcleo de mana sendo tão jovem. Então conjura a energia mágica em sua mão e indaga se Arthur é capaz de fazer o mesmo. Diante da cara de espanto dele, a criatura pergunta se ele sabe o que ela está executando, e ele
responde que ela tá coletando mana enquanto usa magia. Por dentro, ele define o movimento como se fosse um avião sendo reabastecido no ar. Sylvia ressalta que as pessoas têm um conceito fixo sobre o que é a mana, então pensam separadamente sobre quando coletar mana e quando usar ela, enquanto outras raças fazem isso normalmente, especialmente monstros chamados bestas de mana, que realizam esse processo como se fosse natural, como se estivessem respirando. Sylvia questiona se o rapaz deseja possuir essa habilidade, e diante da animação dele, ela quer saber o que ele fará quando tiver em posse de tal poder, uma vez que terá um grande poder. Arthur pensa sobre isso durante algum tempo e se lembrando de tudo que viveu ao lado das pessoas que o protegeram nessa segunda vida, o garoto decreta que trará ao fim aqueles que ousaram tirar aquilo que é precioso para ele. Dito isso, Sylvia dá um peteleco no baixinho que faz ele virar uma bola de ping-pong, e logo afirma que ele falhou em sua resposta. Enfurecido, Arthur responde que é natural querer derrotar os inimigos. De fato, foi isso que ele fez em sua vida passada, e o que o alavancou ao posto de rei mais poderoso daquela época. No entanto, Sylvia destaca negativamente que o moleque polui a mente com pensamentos sobre tirar a vida das outras pessoas. Em seguida, ela acha que pode ter batido com força demais no garoto, mas ele responde que tá tranquilo. Sylvia lembra que suas mãos poderiam facilmente despedaçar o pequeno, mas também tocar nele de forma gentil, portanto, quer saber qual dos dois ele prefere. Arthur prefere a segunda opção, é lógico, e Sylvia concorda, afinal, a raiva e o ódio queimam com facilidade e se expressam como violência. Talvez você se sinta bem no momento em que tiver com esses sentimentos, mas saiba que todos eles terminarão em ódio, nada mais. A criatura não quer que o humano use a vida que ela salvou para algo assim. Ao escutar aquelas palavras, Arthur pensou que aquela besta parecia saber tudo sobre ele, ainda que isso não seja possível. Sylvia volta então à pergunta original, o que Arthur fará quando tiver esse poder em mãos? Mais uma vez, o garoto se recorda de vários momentos que teve ao lado dos companheiros e dos pais, então responde com convicção que quer proteger as pessoas que são queridas a ele. Por sua vez, Sylvia diz que a resposta é perfeita. Enquanto isso, nos arredores, uma besta da mesma espécie que Sylvia ronda o perímetro e promete não permitir que ela escape. Na cena seguinte, vamos até uma lembrança da vida passada de Arthur. Assim que ele atravessa o corredor, as servas reverenciam o grande rei Grey, que entra em uma sala onde o senhor lá presente se mostra surpreso com a presença de vossa majestade. Imediatamente, ele agradece pela grata companhia, enquanto Grey refletia que era rei só no papel, porque naquela época toda a autoridade política estava nas mãos do parlamento, e com os recursos da nação se esgotando e a taxa de natalidade diminuindo, a função do rei se reduziu a fazer guerras, como uma máquina de matar. O velho comenta que o rei é mesmo grandioso, visto que suas várias vitórias trouxeram riqueza e glória ao povo. Tirando isso de lado, o humilde servo adoraria saber o motivo da ilustre presença do soberano. Observando os quadros na parede, Grey se dirige à saída e informa ao Marlon que vai renunciar à coroa. Algum tempo depois, a coroa do rei estava despedaçada no chão, e a espada real fincada como uma estaca. Agora, em sua segunda vida, Arthur aprende a controlar um poder que poucos terão a oportunidade de sequer ver. Sylvia avisa que as possibilidades serão infinitas quando o humano dominar essa técnica. No meio disso, o garoto busca focar no que está fazendo, suando para manter a calma e fazer o que é necessário. Em sua vida passada, tinha muitas coisas que o grande rei Grey não possuía, embora houvesse uma coisa que ele mais desejava para continuar vencendo, o controle sobre o Ki. Em uma certa disputa brutal contra um monstro enorme, após acertar o alvo, o monarca via sua espada se infestar com aquela poderosa energia. Passados tantos anos, por incrível que pareça, Arthur parece ter a sorte ao seu lado, porque ainda muito jovem, reúne a magia necessária para realizar o exercício proposto por sua professora. Com um sorriso no rosto, ele leva uma patada e é jogado para trás de algumas pedras. Ao ter feito isso, Sylvia manda ele ficar em silêncio. Então, se esforçando para se manter oculto, o garoto vê um monstro de aparência idêntica à de Sylvia, ela que se mostra impressionada pelo outro ser ter encontrado ela. O monstro macho explica que foi guiado pelo cheiro de sangue, então ordena que Sylvia vá embora com ele. Sylvia se recusa, obrigando o oponente a utilizar meios violentos para conseguir o que quer. Imediatamente, ele conjura uma força sombria que é arremessada sobre o alvo, e Sylvia até consegue absorver o impacto, mas ainda assim a magia gera danos no seu corpo. Ela se ajoelha e sofre, deixando Arthur extremamente preocupado. O macho deixa claro que forçar a barra só vai fazer ela diminuir o tempo de vida, mas a fêmea responde a mesma coisa ao invocar uma aura potente o bastante para fazer seu próprio corpo rachar e explodir completamente, deixando apenas o poder daquele espírito na forma de um belo animal alado. Como se fosse um dragão, Sylvia cospe uma torrente mágica poderosíssima em cima do inimigo, que promete fazer a adversária pagar por usar esse tipo de poder. Por sua vez, a fêmea não se importa, porque já foi feliz o suficiente, ainda que quisesse que sua vida durasse mais. Com muito esforço, o inimigo se livra da magia e faz a caverna tremer. Sem demorar, ele conjura uma quantidade perturbadora de esferas mágicas e arremessa elas na direção da rival. Após sofrer o impacto, ela olha de um lado para o outro, preocupada com Arthur.
Arthur, e seu inimigo questiona o motivo dela estar agindo dessa forma. Sem dar trégua, o monstro macho lança outra esfera mágica, então Sylvia responde rapidamente com uma técnica que simplesmente congela o tempo, deixando apenas ela e Arthur livres do efeito. Feito isso, ela pede para Arthur aparecer e explica que teve que usar seu poder, porém, mais importante que isso, ela quer saber se agora tá com mais cara de Sylvia. Confuso, Arthur indaga se ela é um dragão, e a criatura revela que é assim que os humanos chamam sua espécie. Logo ela abre um portal dimensional e pede desculpas, porque a saída não é tão perto quanto ele esperava, mas tudo ficará bem, uma vez que ensinou tudo o que Arthur precisava para sobreviver. Por último, ela questiona novamente o que o garoto humano fará com o poder que adquiriu, e ele reforça que vai proteger as pessoas que ama. Ao dizer isso, Arthur nota que sua amiga tá gravemente ferida, mas é interrompido de dizer algo pela própria, que entrega a ele alguns presentes, um ovo que deve ser enrolado por uma pena e muito bem cuidado, além de uma marca no corpo do humano que percorre seus braços inteiros. Porém, a besta não revela o motivo da marca, garantindo que o jovem saberá quando for o momento certo. Enfim, Sylvia declara que é hora de dizer adeus, ainda que o rapaz esteja visivelmente abalado por ter que se despedir da querida companheira. Ela revela que poderia ter mandado o humano de volta para casa há muito tempo, mas na verdade não quis porque gostou de viver ao lado de Arthur nesse tempo. Triste, Arthur pergunta se não consegue proteger Sylvia com seu poder, porque além dele ter ganhado esse poder, também prometeu que protegeria quem ele gosta. No entanto, Sylvia conta que o que aconteceu era inevitável, então a promessa não se aplica a esse caso. A naturalidade com que saíram as palavras da criatura surpreendeu o jovem humano, e ele pensa que talvez seja a gratidão que sente por ela que o fez se sentir assim. Talvez o tempo que eles passaram juntos tenham mudado para sempre. Aliás, enquanto chora, Arthur diz que não importa se Sylvia é um dragão, ela é como família para ele. Sylvia lembra que o garoto já tem mãe, mas quando ele diz que ela poderia ser a avó, a criatura arregala os olhos de emoção e finge que não é nada. Contudo, pede pro garotinho chamar ela de avó mais uma vez. A criança repete a palavra e faz cair uma lágrima do olho da dragoa. Então ela empurra Arthur na direção do ovo e dá pena para ele que os pegasse e entrasse no portal. Nisso, ao passo de entrar completamente na passagem, Arthur se vira e implora que Sylvia vá com ele, mas já era tarde. A força magnética da mana tinha puxado o garoto e desaparecido. Diante da situação, Sylvia dá seu último suspiro e faz o tempo voltar ao normal. Com isso, a esfera mágica do seu inimigo atinge seu corpo diretamente com força e a derruba no chão. O inimigo ironiza que agora sim ela decidiu ficar quieta. No entanto, percebendo a quantidade de sangue ao redor da dragoa, o monstro se preocupa de ter acabado com ela, ainda que ache que uma criatura como Sylvia jamais morreria para um poder tão fraco como aquele. De fato, Sylvia estava viva, se fingindo de morta para abrir a guarda do oponente. Ela sopra sua torrente de magia para cima dele. A potência era tão avassaladora que uma explosão gigante toma conta do recinto e podia ser vista a uma grande distância, tamanha sua proporção. No interior de Sylvia, ela pergunta se foi o bastante, e a voz mais jovem responde que sim. Sendo assim, a mais velha deixa o resto com a companheira, que se compromete a cuidar de tudo. Enquanto isso, Arthur atravessava o portal. Sylvia se comunica telepaticamente com ele, perguntando se ele lembra do que ela disse. Como ele confirma, a dragoa garante que o garoto ficará bem. De toda forma, ele acha essa situação toda muito triste, e Sylvia concorda, reforçando que o mundo em si é um lugar cheio de tristezas, mas que ainda podemos transformar os sentimentos negativos em felicidade. Arthur grita que não é capaz de fazer isso, e a amiga garante que tá tudo bem se ele não pode fazer agora. A questão é dar um passo de cada vez, pouco a pouco. É isso que ela quer pra ele. Afinal, ela sabe que o rapaz consegue, porque ele foi o rei mais forte que a dragoa já conheceu. Ao escutar isso, o garoto fica sem entender como ela sabia disso, enquanto Sylvia pede que Arthur não deixe seu coração se encher de ódio e raiva, e sim de luz. Ao escutar aquilo, o garoto começa a acreditar que Sylvia foi a responsável por um evento muito importante do seu passado. Em seguida, ele tá deitado na mesma posição que estava quando encontrou Sylvia pela primeira vez, e seus olhos se enchem de lágrimas quando ele entende a verdade. Nisso, ele levanta e coloca o ovo de presente em sua bolsa, até que um barulho surge ali perto. Imediatamente, Arthur usa seu fortalecimento muscular para ir até o topo de uma árvore. De lá, ele percebe que o ovo que ganhou tá vulnerável e fecha a bolsa para proteger ele. Então salta de galho em galho até encontrar um grupo de bandidos que atacou uma carruagem e tá levando uma jovem elfa como prisioneira para vender como escrava. Ao presenciar essa cena, Arthur se lembra na hora de quando foi atacado por aquela gangue há alguns dias atrás. Então, quando a elfa é jogada dentro da carruagem para ser levada, ele se enche de raiva. Logo, ele se recorda de quando Sylvia se negou a ensinar seus poderes ao garoto, já que ele tinha um discurso violento. Com isso, Arthur promete não deixar as emoções negativas tomarem conta. Em seguida, ele persegue a carruagem que foi roubada pelos bandidos e chega até um acampamento que eles montaram quando a noite começa a ficar mais próxima. Um dos bandidos diz que seria uma pena vender a garotinha sem fazer nada com ela antes, o que liga o sinal de alerta em Arthur. Mas seja como for, ele decide esperar pacientemente em estado
de meditação para agir no melhor momento possível. Quando a noite chega, o garoto observa os lobos de chifre e questiona o motivo deles estarem obedecendo aquelas pessoas sem resistência. Então nota que eles estão com coleiras mágicas que os fazem ficar dóceis a esse ponto. Em seguida, ele joga frutos de uma árvore na cabeça de um dos lobos, provocando a ira deles, e consequentemente uma barulheira que é ouvida pela gangue na fogueira. Para calar a boca dos lobos, um dos comparsas usa a violência de forma discriminada. Então Arthur aproveita para derrotar esse homem usando sua mana como se fosse uma lâmina. Com o inimigo caído, ele rouba sua arma e vê o segundo se aproximar para ver o motivo da demora do primeiro. Sem demorar, o garoto dá um fim no sujeito também e repara o quão exaustivo é lutar com um corpo de criança. Enfim, falta também o terceiro elemento, e é esse que chega para ver o que aconteceu após a demora dos seus comparsas, e leva um rasante do Arthur que corta sua perna instantaneamente. Como ainda tá vivo, o bandido avisa o seu quarto colega que o moleque invasor é um mago. Diante dessa informação, o capanga revela sua própria mana e mostra que também é capaz de usar magia. Além do mais, ele deseja deixar Arthur vivo, porque uma vez que a criança é feiticeira, vai valer mais ainda do que a elfa que eles capturaram. O bandido ataca Arthur, que escapa rapidamente e revida como uma voadora, mas também erra o alvo. Na sequência, o garotinho arremessa sua adaga com uma corda presa no oponente, mas o bandido consegue agarrar a arma no ar e frustrar os planos dele. Vulnerável, Arthur é jogado no chão por um chute potente e é agarrado para ser levado embora, mas revida com um toque de fogo no joelho do agressor, que o faz ficar em chamas por um breve momento. A partir desse momento, o bandido fica com tanta raiva que desiste de capturar o moleque com vida. Agora ele faz questão de vender ele para aqueles colecionadores de corpos bizarros. Contudo, aproveitando a ira do adversário, Arthur joga mais uma vez a adaga com uma corda e atinge a testa do alvo, dando um fim a ele no ato. Quando vê aquele garoto mago se aproximando, o terceiro elemento que ficou vivo implora para ser poupado. Então Arthur lembra que a garotinha também pediu misericórdia para o homem, mas ele não se lembra dele ter ouvido ela. Sendo assim, Arthur acaba com o bandido e entra na carruagem para tirar as vendas da jovem elfa capturada. Por algum motivo, por um segundo ele enxerga a elfa como se fosse outra pessoa, mas como não tem tempo para pensar sobre, decide tirar a garota do veículo e dizer que ela tá livre para ir embora. A elfa questiona se o humano se machucou e Arthur mostra uma ferida que com certeza faria uma criança chorar. Tirando isso de lado, ele reflete que é a primeira vez que vê alguém da sua idade desde que nasceu nesse mundo. Enfim, ele cobre o corpo dos bandidos com cobertores, alegando que isso não é algo que uma criança como a elfa pode ver. A garota responde que o humano também é criança e ele fica sem resposta. Ela quer saber o que aconteceu com os caras que raptaram ela, então o garoto mente que eles se envolveram em um acidente, mas que agora tá tudo bem. A próxima coisa que Arthur faz é juntar as coisas da garota e comentar que foi sorte ele ter chegado a tempo. Escutando isso, ela fica com o rosto corado e agarra a mão do rapaz. Mesmo não dizendo nada, ela espera que sua expressão diga que ela não pode ser deixada sozinha por estar com medo. Arthur diz que os caras não vão mais mexer com ela, então ela pensa sozinha: esse moleque tem que ser muito louco de deixar uma garota tão bonita assim sozinha. Sinceramente, Arthur achava que uma floresta assim deveria ser segura para um elfo, mas ela corrige que seus pais uma vez disseram que uma elfa criança pode ser comida sem dó por uma árvore fantasma. Dito isso, Arthur pergunta se ela sabe de qual direção ela veio, e ela aponta para uma direção aleatória, na verdade a oposta de onde chegou. Para consertar a situação, ele pergunta quão longe a garota tá de casa, mas ela também não faz ideia, porque estava perseguindo insetos e acabou se perdendo. Arthur conclui que esse indivíduo não é muito racional, mas supõe que crianças geralmente são assim. Aliás, ele lembra de si mesmo quando era um garotinho na vida passada, sozinho e abandonado em uma cela, e decide que não deixará essa garotinha ali sem companhia. A questão é que ele não faz ideia de como controlar os lobos de chifre e imagina que seja melhor poupar eles da dor, mas a elfa sugere que eles apenas sejam soltos. Arthur reclama que eles podem atacar, mas ela garante que os animais só estavam sendo usados por aquelas pessoas más e não têm a intenção de serem agressivos. Além disso, o povo da floresta preza pela vida. Dito isso, ela solta os bichos e eles vão embora sem dar problemas. Depois disso, a dupla caminha pela floresta até o amanhecer. Durante uma pausa, Arthur pergunta o nome da companheira e ela se apresenta como Tessia Eralith. Após dizer seu nome, Arthur Lewin serve ela com uma sopa, imaginando que ela esteja com fome e precisa se reabastecer para a longa jornada que eles terão pela frente. O que ele mesmo disse faz o garoto se lembrar das frutas que Sylvia ofereceu na época da caverna. Com certeza, Arthur tá começando a soar como a Sylvia. Tessia confessa que o cheiro da comida é estranho e Arthur conta que é só carne seca fervida com um pouco de sal e que provavelmente estaria melhor com algumas ervas. Diante da cara feia da elfa para comer a refeição, Arthur reflete que sempre enxergou o alimento como apenas um meio de obter nutrição. Tessia confessa que adoraria comer um doce e Arthur conclui que essa criança é um exemplo a ser seguido em termos de comportamento infantil. Ela questiona por que ele veio para a floresta Elshar e ele comenta que se perdeu da família, o que faz a elfa se identificar, uma
uma vez que também tá perdida. Arthur indaga como são as coisas na terra dos elfos, e ela conta que é divertida em Eleanor. Como seus pais são muito ocupados, ela passa muito tempo com seu avô e cuidadores. Logo a viagem segue e se mostra bem mais longa do que Arthur esperava. Até o momento não há indicação da localização de Eleanor. Em dado momento, Tessia fica envolvida por vários insetos que, segundo ela, são muito comuns em sua terra natal para marcar caminhos. Tessia coloca um inseto na orelha do Arthur para fingir que é um brinco, e ele descobre que é assim que as crianças brincam, porque ele mesmo não teve a oportunidade de ser uma criança como deveria. No decorrer da caminhada, Tessia conta com empolgação que quando sua mana despertar, ela vai treinar na casa do seu mestre. Arthur pergunta se não há um sistema escolar na terra dela, ao invés de um mentor particular, mas a elfa não faz ideia do que ele quer dizer com isso. Enquanto isso, um lobo de chifre fica à espreita na floresta, e Arthur tem consciência disso. Quando a noite chega, esse animal começa a uivar, e o garoto acredita que deveria ter matado o lobo para evitar um possível ataque de madrugada. Arthur pede para Tessia descansar na barraca, porque ele vai ficar de olho ali fora por algum tempo. Sozinho, o humano tenta entender o que Sylvia pretendia ao dar esse ovo para ele. Algum tempo depois, Tessia não consegue dormir, por isso até lembra que seu avô tinha dito para ela não dormir com nenhum garoto, mas ela tá disposta a manter segredo sobre Arthur. De toda forma, ele não tá com sono e insiste que ela tente dormir novamente. Ainda preocupada, a elfa argumenta que se o garoto ficar do lado de fora, algum bandido vai reparar que tem crianças ali, o que vai trazer problemas a eles. Vendo que não é isso que a garota quer dizer, ele pergunta se ela tá com medo de fantasmas, e ela finge que não, argumentando que só tá pensando na segurança deles. Portanto, o melhor é que o humano fique de vigia dentro da barraca. Após essa insistência, Arthur acaba entrando, e Tessia continua fingindo que não tá com medo, mas pede que o rapaz não saia da barraca sem avisar, e pede que ele vá com ela ao banheiro quando for preciso. Com tudo mais calmo, Tessia menciona que Arthur deve ser do reino humano, e ela ouviu dizer do avô que lá os homens são pervertidos e tem muitas esposas. Arthur pergunta se a garota ao menos sabe o que é ser pervertido, mas ela acha que não. Quando ele explica que só o pessoal da aristocracia costuma ter mais de uma esposa, a garota já tá praticamente dormindo, até que finalmente apaga. Curiosamente, Arthur sente que deve ser assim ter uma irmã. Horas depois, o dia começa a amanhecer e os dois estão dormindo dentro da barraca. Após eles arrumarem as coisas, a jornada continua, e Arthur sente que Tessia já se acostumou com ele, e parece já ter esquecido dos homens que a atacaram. Sendo sincero, o garoto estava preocupado com sua família, e não poder ir atrás dela logo o deixava irritado, mas algo inesperado aconteceu e mudou sua perspectiva. De repente, do seu núcleo de mana, uma dor insuportável surge no garoto. Tessia corre para pegar algumas plantas que pudessem aliviar aquela dor, e como estava sofrendo demais, Arthur não consegue impedir que a garota entrasse sozinha naquela mata tão perigosa. Com o passar do tempo, a dor não melhorou, e o tempo entre os surtos ficava ainda menor. Para piorar a situação, o lobo de chifre surge à sua frente com um filhote de porco na boca. Tessia chega em seguida com um medicamento para dor de barriga, e Arthur manda ela ficar afastada do lobo. Porém, o lobo coloca o porco no chão e vai embora sem demonstrar nenhuma hostilidade. Diante disso, Tessia acredita que o animal esteja se sentindo agradecido por ter sido libertado. Quando a lua volta a tomar o espaço do sol, a dupla monta outra fogueira para passar a noite e se alimentar do porco deixado pelo lupino com chifres. Tessia conta que não encontrou ervas medicinais, mas achou cogumelos que podem ser úteis, porque são tão nutritivos que as mulheres em Eleanor comem sempre. Animado com isso, Arthur até come os cogumelos, mas depois passa a noite inteira borrifando as árvores e limpando o traseiro com as folhas. Na hora de dormir, as pálpebras do humano começam a pesar, enquanto Tessia dizia que os elfos sempre contavam histórias na hora de dormir, histórias sobre o reino humano e da nação dos anões. A elfa sempre teve vontade de visitar esses lugares, mas acha que tem muita gente má por lá. Inclusive, o povo de Eleanor não costuma confiar em gente de fora por conta disso, principalmente nos humanos. Quando termina de falar, Tessia percebe que Arthur se entregou ao sono, então ela cobre o garoto com um cobertor e chega à conclusão de que ela é a mais crescida por ali. Quando a manhã chega, a dupla parte mais uma vez para a caminhada, e Arthur Lewin sofre com a dor de barriga e também no seu núcleo de mana. Infelizmente, como ele mesmo sabe, crianças são muito fracas para jornadas duras como essas. Tessia interrompe a passada para ressaltar que eles dois ficaram bem próximos esses dias, por isso ela pergunta se tá tudo bem chamar o humano de Art, como se eles fossem amigos. Ele diz que não tem problema, mas como a garota reclama que a resposta ficou seca demais, ele diz o seguinte de forma irônica: para alguém do campo e de origem humilde como eu, ser chamado com tanto carinho pela Lady Tessia Irilith é uma honra da qual não sou digno. Tessia reclama que isso aí parece piada de velho, e ele responde que não quer ouvir isso de uma chorona que não consegue nem ir ao banheiro sozinha. A elfa fica irritada com o comportamento do garoto, ainda mais porque era justo agora que estava pensando em tratar ele como amigo. A palavra amigo traz lembranças horríveis na mente do humano, mas ele deixa pra lá por enquanto. Em seguida, os dois chegam até um portal que deixa
deixa Tessia feliz, afinal, eles finalmente chegaram. Ela se dirige até a passagem e estica a mão pro seu amigo, ao qual ela agora chama de Art. Logo os dois atravessam o portal e chegam em Eleanor, uma majestosa cidade élfica em meio à floresta. Tessia já tá acostumada e aterrissa levemente no território, mas Arthur parece ter se espatifado no chão. Nisso, um batalhão de elfos se aproxima após serem alertados pelo uso do teletransporte na região. Então os soldados agarram o humano sem cerimônia. Arthur grita o nome de Tessia para que ela faça alguma coisa, mas estranhamente ela se mantém em silêncio diante da agressão. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!